bem-vindo ao estudo do livro de Apocalipse. Esse curso vai ser dividido em 4 tópicos, onde nós vamos olhar primeiro a literatura apocalíptica, depois, no segundo tópico, nós vamos ver algumas questões de autoria e transfundo histórico do livro. No terceiro tópico, nós vamos falar a respeito da simbologia interna contida no livro e, por último, um olhar mais sobre a interpretação. Muito bem, então nós vamos falar a respeito do livro de Apocalipse e é um livro que, apesar de nós já termos esse conteúdo há quase 2000 anos, ele sempre gerou muita controvérsia, muitas especulações, muita conversa, muitas ideias e muitas vezes interpretações, até contos de fadas baseados nesse livro, desde os mais literais, pessoas tentando olhar o livro de uma maneira extremamente palavra por palavra, como se fosse um olhar literal da nossa realidade de uma maneira plena, até as mais conspiratórias, as mais fantasiosas a respeito do livro de Apocalipse. Porém, quanto mais eu ouço pessoas falando a respeito de Apocalipse, eu vejo o que as pessoas estão dizendo por aí a respeito do livro de Apocalipse, mais eu percebo que aquilo que elas dizem sobre Apocalipse é fruto do que elas ouviram outras pessoas falar. Então, a nossa proposta inicial é que você realmente leia o livro de Apocalipse e a gente possa fazer uma observação cuidadosa do seu conteúdo em primeiro lugar. Não simplesmente nos determos ou analisarmos as diferentes linhas de interpretações, aquilo que as pessoas falam sobre Apocalipse, mas em primeiro lugar, temos certeza do que o texto diz, aquilo que está realmente escrito, e isso pode nos ajudar já a dar um norte, um caminho para um olhar, uma interpretação talvez um pouco mais segura, ou no mínimo nos defender de algumas interpretações mais fantasiosas presentes aí no meio. Então, desde já eu gostaria de te dizer que nessa primeira semana é fundamental que você leia o livro de Apocalipse, o livro todo, pelo menos uma vez, para você criar uma visão global do livro, uma visão mais abrangente para que você tenha uma ideia mais clara de todo o conteúdo. Porque você vai olhar as apostilas, você vai olhar o conteúdo escrito, você vai assistir essas aulas, você vai ouvir coisas a respeito do livro. Mas é fundamental que você possa confrontar esse conhecimento com aquilo que você vai ver realmente dentro do livro através da sua leitura pessoal. Então já saiba que essa é a primeira tarefa da semana. Mas dentre as coisas que nós vamos falar, ou as coisas que falam a respeito de Apocalipse, nós sabemos que em épocas de incerteza, em épocas de dificuldades, em épocas de sofrimento, o ser humano, nós queremos realmente saber como que vai ser o amanhã, quais serão os desafios, quais serão os riscos. E esse pensamento ele é combustível para criarmos muitas ideias, para popularização de um livro como esse, que é cheio de símbolos, que fala a respeito de realidades, que mistura a nossa realidade física e visível com uma invasão de uma realidade espiritual e a gente fica um pouco perdido tentando entender esse contexto ou tudo o que está acontecendo ali. Por isso é fundamental você e eu estarmos familiarizados com o texto do Apocalipse. E só nesse processo é muito interessante porque a gente é apresentado a uma linguagem totalmente nova no Novo Testamento. Nós não estamos acostumados, conforme lemos o Novo Testamento, nos encontrarmos com bestas e falsos profetas e demônios marcando as pessoas e arrebanhando um exército e propondo uma luta contra o Cordeiro, que por sua vez reage e vem vencedor, e as igrejas se tornam, de repente, descritas de uma maneira muito gráfica, e nós temos Jesus à porta da igreja e, ao mesmo tempo, vomitando igrejas e muitas coisas acontecendo. Então, para nós começarmos a descobrir as belezas do livro, é importante que a gente pense também a respeito da autoria, entendermos o contexto, o momento histórico em que esse livro foi escrito, um pouco da simbologia contida nisso, dentro do livro também.
e logo em seguida nós faremos mais um período de interpretação com um olhar desses símbolos, com o que esses símbolos significavam para aqueles ouvintes iniciais, para aqueles ouvintes primitivos. O livro de Apocalipse foi escrito dentro de um contexto histórico e recebido por um grupo de pessoas que compreendeu, por incrível que pareça, o conteúdo do livro. Então, você vai ler a sua apostila que você recebeu essa semana e você vai perceber que nela nós tratamos especificamente a respeito de um termo chamado literatura apocalíptica. Você vai entender melhor como ela é formatada e as maneiras que ela se apresenta, inclusive em outros livros da Bíblia. E algumas características básicas sempre presentes nesse formato de literatura, na literatura apocalíptica, por exemplo, visões, poesia, alegorias, e isso tudo, conforme você lê o livro de Apocalipse, você vai perceber que isso está muito presente dentro do livro. O que, como eu já disse, nós não estamos muito acostumados à linguagem do Novo Testamento. Até encontramos mais dessas formas de comunicação, dessas formas literárias no Antigo Testamento, mas também não significa que a gente entende completamente o que ela significa no Antigo Testamento. E o que você vai perceber é que João, ele escreve, ele se apresenta, ele é anunciado como profeta várias vezes. Isso, conforme você lê a apostila, você vai entender que é um papel muito importante dentro da literatura apocalíptica. Sempre existe um profeta e um guia que vai mostrando, que vai levando os caminhos para revelar aquilo que precisa ser revelado através do texto. E falando sobre revelação, esse é a grande intenção na constituição do livro, e na verdade todo o conceito de literatura apocalíptica. É revelar alguma coisa. Tanto que quando você for ler o livro de Apocalipse, você vai perceber que logo a primeira palavra do texto é revelação. Revelação de Jesus Cristo, na verdade. E o livro de Apocalipse ele é um livro que revela coisas. Por isso não faz muito sentido quando a gente olha uma interpretação do livro que diz que Apocalipse ele é um livro que é para ser oculto, que ele é para ser misterioso, que ele não é para ser compreendido. Mas como que uma revelação não deve ser compreendida? A própria palavra Apocalipse significa isso, ela vem do grego e ela significa esse dar mais informações a respeito de alguma coisa. É um termo que a gente poderia usar, por exemplo, quando é no ato da inauguração de um busto ou de uma estátua que estava coberta. Quando você vê a estátua coberta, você já sabe mais ou menos o que tem ali embaixo. Você já sabe que é uma estátua, você já sabe que é uma homenagem, mas você ainda, porque ela está coberta, não teve uma visão completa de como aquela estátua é realmente. Então, o Apocalipse seria alguém chegar e tirar aquela cobertura, aquele tecido, aquele véu que cobre a estátua para que você possa ver realmente e detalhadamente uma imagem que você só tinha de uma maneira parcial. Então, essa é a intenção de Apocalipse, lançar mais luz, lançar mais informação a respeito de um assunto que você só podia ver de uma maneira parcial. E uma coisa que eu gostaria de sugerir também é que você pesquisasse na internet mais a respeito de literatura apocalíptica, considerasse colocar no Google o que é literatura apocalíptica, características da literatura apocalíptica. Toda essa pesquisa vai dar para você mais ferramentas a respeito dessa forma literária. Porque hoje em dia, se eu te digo, olha, vamos ler uma trama policial, você já sabe mais ou menos a respeito de que tipo de linguagem você vai encontrar num livro como esse, porque é familiar à nossa cultura, é familiar à época que nós vivemos. Você sabe que provavelmente nessa história vai ter um crime, uma investigação, talvez uma reviravolta e um final que vai desvendar alguma coisa. Essa é a trama policial em maneiras gerais. Quando as pessoas que receberam o texto de Apocalipse
o receberam, elas também já haviam elementos que elas tinham certeza que estariam presentes. Mas por que não é uma forma literária tão comum para nós, nós olhamos para esses mesmos elementos e acabamos nos surpreendendo. Então é um gênero literário e isso é importante que você entenda. E as pessoas que receberam esse livro originalmente estavam confortáveis e entendiam esse gênero literário. Muito bem. Então, no caso do texto de Apocalipse, são revelações que vêm de um futuro através de Jesus, através de anjos, através do próprio Deus e através de um profeta para as pessoas. Em primeiro lugar, aquelas pessoas que receberam o texto e também para nós. Outro elemento importante que eu já falei é esse anjo que vai guiando. Para quem conhece o Senhor dos Anéis, ele seria o Gandalf do Senhor dos Anéis. É aquele cara que vai guiar toda a experiência que aquele grupo vai experimentar. E esse anjo, ele vai dar interpretações, ele explica muitas das coisas que estão contidas. E é fundamental que você preste atenção nas explicações internas do livro, nas interpretações internas. Porque tudo aquilo que já foi interpretado internamente não precisa ser reinterpretado. É a mesma coisa que você pegasse hoje em dia uma das parábolas de Jesus, por exemplo, a parábola do semeador. E Jesus, ele conta essa parábola, depois os seus discípulos vão perguntar para ele, mestre, explica para a gente de uma maneira mais clara essa parábola, o que você quis dizer com isso? E Jesus, ele vai explicando, olha, o semeador é isso, e ele vai dizer que a semente é a palavra. Então isso significa que esse símbolo que Jesus lançou já foi interpretado. Hoje em dia, qualquer tentativa de reinterpretar a interpretação de Jesus, você concorda comigo, que seria provavelmente furada. Da mesma forma, é a nossa tentativa de reinterpretar aquilo que já foi interpretado dentro do livro. Então, cuidado com aquilo que o anjo disser, ou que o profeta disser, ou que Deus, o próprio Jesus, definirem como uma interpretação, porque isso já está definitivamente explicado a respeito do que é. Então, a literatura apocalíptica, ela é cheia de símbolos, e esses símbolos, eles foram plenamente entendidos por aquelas pessoas. Hoje em dia, por exemplo, por convenção na nossa cultura, nós sabemos que o número 13 para algumas pessoas é o número de azar, para outras pessoas é o número de sorte. O preto é uma cor de luto para muitas pessoas, enquanto o branco é uma cor de esperança. Então, os números e as cores, esses elementos, eles também trazem uma simbologia muito forte dentro do livro de Apocalipse, e na sua apostila eu fiz questão de pontuar alguns desses símbolos que são muito presentes na literatura apocalíptica, no livro de Apocalipse, para que a gente comece a criar um caminho de interpretação menos fantasioso e mais seguro. Outra coisa muito importante que eu gostaria de destacar é a estrutura do livro. Você vai perceber, conforme você lê, que tudo são ciclos de 7. 7 igrejas, 7 selos, 7 candelabros e assim por diante. Esses ciclos são muito importantes. Então, conforme você lê, vá marcando essa divisão ou fazendo uma anotação de quando começa cada um desses ciclos, que eles são importantes na forma que nós olhamos a estrutura desse livro. Então, e entenda que o símbolo, ele sempre aponta para uma realidade maior. É fundamental você ter isso em mente. O símbolo em si, ele não é a verdade final, mas ele pode apontar para uma realidade maior do que ele mesmo, como, por exemplo, um sinal de trânsito. Uma luz vermelha na esquina é simplesmente uma luz vermelha na esquina, mas se você estiver dirigindo, você sabe que aquele é o símbolo de que você deve parar. E caso você não pare, você vai sofrer as consequências. Então, o motorista e a luz vermelha necessariamente não tem nenhuma relação, mas o símbolo que ele representa está comunicando uma verdade muito clara ao motorista, que é pare, ao mesmo tempo que a luz verde, nesse mesmo contexto, significa vá em frente e assim por diante. Muito bem, então esse é
Esse é a primeira aula do nosso primeiro tópico a respeito do livro de Apocalipse. Relembrando que você deve ler a sua apostila e nós vamos conversar no fórum a respeito de qualquer dúvida que você tenha, qualquer coisa que você deseja perguntar no fórum, fique à disposição. Nós estamos aqui para conversar com você a respeito disso e é fundamental que você leia o livro de Apocalipse para que esse estudo seja mais proveitoso para você.